Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 26 de dezembro de 2022, segunda-feira, tempo de céu azul, mas a temperatura está baixa. A mínima de hoje ficou em 1 grau negativo e a máxima foi de 10 graus. Lá fora agora está com 9 graus, agora são 16 horas e 36 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 48 minutos, e o crepúsculo foi às 16 horas e 28 minutos. O dia durou 9 horas e 43 minutos. Sejam bem-vindos na Rotina 360. Olá! Como estão vocês? Eu sou o Japinha, sejam bem-vindos no meu canal. Sou japonês nascido no Japão, fui para o Brasil bem pequeno, cresci e fui educado em São Paulo, mas pela força do destino acabei retornando para o Japão. Eu moro no Japão há mais de 30 anos, tenho uma casa própria e moro com a minha esposa brasileira, a senhora Japinha e 2 filhos. Abri este canal em maio de 2021. Quando a inspiração permite, eu narro sobre a minha rotina aqui no Japão, ou conto alguma curiosidade deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. Acabou o Natal, comida farta e muita bebida. Passamos do limite, e vem a consequência no dia seguinte. A ressaca. Sabemos que ela vem, mas sempre esquecemos dele, e no dia seguinte ele vem com tudo. Mas afinal o que é a ressaca? Mesmo que você nunca tenha sofrido com uma ressaca em toda a sua vida, é bem provável que pelo menos já tenha conhecido alguém que precisou lidar com esse inconveniente, certo? A ressaca acontece quando uma pessoa exagera no consumo do álcool, e alguns efeitos colaterais desse excesso surgem no corpo no dia seguinte. Caso esteja assistindo este vídeo, com a esperança de encontrar uma forma para curar a ressaca, fique calmo, pois pelo menos iremos desvendar a seguir algumas dicas de como evitar esse mal-estar e entender como a ressaca acontece. Cientificamente falando, a ressaca nada mais é do que o efeito que o nosso organismo está reagindo devido à intoxicação por ingerir o álcool em excesso. A ressaca é uma reação natural do organismo. Ela ocorre quando o corpo precisa de alguma forma eliminar o álcool ingerido urgentemente. Dessa forma os órgãos precisam trabalhar muito mais do que o normal, pois o álcool é um veneno para o nosso corpo. Esse desconforto acontece depois que os efeitos do álcool passam, ou seja, depois que o organismo já metabolizou tudo. O que geralmente acontece no dia seguinte à bebedeira. Na maioria dos casos, a ressaca dura apenas algumas horas, melhorando sozinha entre 4 e 8 horas depois do consumo de bebidas alcoólicas. O que acontece com o corpo quando bebemos? De acordo com o gastrocirurgião, o abuso de bebidas alcoólicas aumenta o nível de álcool no sangue. Logo, e diversos órgãos precisam metabolizar isso de forma mais rápida que o usual. Pois, como eu disse anteriormente, o álcool é um veneno para o nosso corpo. O órgão responsável por metabolizar o álcool é o fígado. Contudo, ele só consegue metabolizar em média apenas uma dose de bebida alcoólica por hora, e para fazer esse trabalho, o fígado acaba produzindo e liberando várias substâncias tóxicas ao organismo que contribuem para a ressaca. Explica o médico. O fígado só consegue metabolizar o equivalente a 10 gramas de álcool por hora, o que é menos que uma taça de vinho, ou 300 ml de cerveja, que possuem cerca de 12 gramas de álcool. Outro órgão afetado pelo excesso de bebidas alcoólicas é o pâncreas, responsável pela fabricação de insulina e enzimas digestivas. Segundo o médico, o álcool é confundido com a glicose, e a glicose acaba sendo eliminada do sangue, favorecendo a hipoglicemia, ou seja, a queda do nível de glicose no sangue. Além disso, o álcool estimula a diurese, o aumento da urina. Portanto, quando o indivíduo consome bebidas alcoólicas em grandes quantidades,
e se não beber água junto, acaba perdendo muita água do corpo em forma de urina, favorecendo a desidratação. Como o álcool é metabolizado no organismo? O primeiro passo no metabolismo do álcool é a oxidação do acetaldeído pela enzima denominada álcool desidrogenase. Esta enzima converte o álcool em acetaldeído que, mesmo em pequenas concentrações, é tóxico para o organismo. A enzima aldeído desidrogenase, por sua vez, converte o acetaldeído em acetato. A maior parte do acetato produzido atinge outras partes do organismo, pela corrente sanguínea onde participa de outros ciclos metabólicos. Explica o médico. A ressaca é causada por conta do metabolismo do álcool que acaba ocasionando um desequilíbrio no organismo. E esse desconforto pode aparecer por 3 motivos. Intoxicação pelo acetaldeído. No caso de um consumo exagerado de álcool pode haver presença deste metabólito tóxico na circulação ainda por várias horas após o indivíduo ter parado de beber. Grande parte do mal-estar da ressaca é consequência da exposição prolongada das células ao acetaldeído, o que provoca uma espécie de inflamação generalizada no organismo. Queda da glicose sanguínea. O processo de metabolização do etanol envolve vias enzimáticas do fígado, que também participam da produção de glicose, principalmente em períodos de jejum. Como essas enzimas estão ocupadas metabolizando o etanol, temos uma queda no nível de glicose para o cérebro e outras regiões do organismo. Daí surgem os sintomas de fraqueza e mal-estar. Desidratação. Um dos efeitos adversos do etanol no cérebro é inativar a produção de um hormônio chamado hormônio antidiurético. Quando ele é inibido, toda a água que passa pelos rins acaba sendo eliminada na urina. Esse efeito diurético leva à desidratação, que causa os sintomas de boca seca, sede, dor de cabeça, irritação e câimbras. Sintomas. Sintomas da ressaca costumam aparecer cerca de 4 a 6 horas depois que a pessoa parou de beber. Embora muitos acreditem que a ressaca só acontece quando a pessoa dorme após a bebedeira, isso é um mito, pois ela pode surgir mesmo sem ter dormido. Os principais indicativos de que uma pessoa está sofrendo com a ressaca são: dor de cabeça, dor no corpo, dor de estômago, falta de apetite, náuseas, vômito e diarreia, sono e irritação, dor nos olhos, sensibilidade à luz e ruídos, sede e boca seca, dificuldade de concentração. Além dos sintomas físicos, ela pode incluir sintomas psicológicos, como depressão e ansiedade. Todos esses problemas estão relacionados à desidratação causada pelo excesso de álcool. Medicamentos. Por não existir cura para a ressaca, os remédios indicados são apenas para diminuir os sintomas. Os anti-inflamatórios, ou analgésicos como aspirina e ibuprofeno podem ajudar a inibir as dores de cabeça, náuseas e vômitos. Tem cura? Não existe nenhuma cura rápida para a ressaca, porém os especialistas afirmam que é possível diminuir os efeitos seguindo algumas dicas básicas como beber bastante água, ter uma alimentação saudável e manter repouso. De acordo com o médico, existem muitas dicas na internet sobre como acabar com a ressaca de forma rápida e eficaz, porém as pessoas não devem acreditar nisso. As medidas não aconselháveis para curar a ressaca seria beber mais para tentar evitar os efeitos causados, e consumir alguns medicamentos que podem acabar piorando a situação. Além disso, medidas como estimular o vômito na tentativa de colocar para fora o álcool é totalmente desaconselhada. Não há nenhum embasamento científico de que tomar medicamentos antes de começar a beber funcione, e de nada adianta banhos frio, café, chás, produtos com cheiro forte ou qualquer outra medicação caseira. Como se alimentar após exagerar na bebida alcoólica? Prevenção. Entre as principais medidas que ajudam a evitar a ressaca estão: beber bastante líquido durante a ingestão de bebida alcoólica, comer antes de beber, tomar apenas uma dose de bebida alcoólica por hora,
Complicações possíveis. O consumo exagerado do álcool pode trazer uma série de prejuízos à saúde, como o ganho de peso, e inflamações no estômago e nos rins. De acordo com a nutricionista que consultamos, o consumo crônico de bebidas alcoólicas pode resultar em diabetes tipo 2, úlceras e lesões no intestino, rins, bexiga, próstata e pâncreas, cardiopatia alcoólica, o aumento do coração devido ao álcool, câncer, hepatite, depressão. Existem pessoas que têm mais tendência a ter ressaca? Há algumas pessoas que têm deficiência na enzima que transforma o acetaldeído em ácido acético, sendo elas muito mais propensas a ter níveis sanguíneos elevados de acetaldeído após a ingestão de álcool, levando a maiores riscos de ressaca. Essa deficiência é muito comum nos indivíduos de origem asiática. Beber de estômago vazio contribui para a ressaca? Sim. O álcool é absorvido de forma muito mais rápida quando o estômago está vazio. Por outro lado, intercalar a bebida alcoólica com o consumo de alimentos pode ajudar porque o drink é tomado mais devagar. O estômago cheio diminui a velocidade de absorção do álcool. Logo, sua metabolização é mais adequada. Comer doces ajuda a evitar a ressaca? Os especialistas indicam que comer doces pode sim ajudar a impedir a ressaca. Isso porque o açúcar evita os sintomas da hipoglicemia que contribuem para a sensação de mal-estar. Pessoal, acabou o Natal, mas vem mais uma festa de comilança e bebedeira, daqui a uma semana. Então procure se alimentar direito, beba menos, descanse o seu corpo, e tenha um corpo forte para enfrentar a ressaca. E vamos entrar em 2023 com saúde.